Olá, tudo bom? Então, agora vamos ver se funciona. Eu entrei, então não estou entendendo o que está acontecendo. Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui, ó, ela entrou, me manda convite agora. Pois é, eu acho que agora vai funcionar. Então, olha, vamos É lá. aí, viu? Arthur, Funcionou. vai, movimenta, movimenta que eu tava com saudade. Movimenta, movimenta. Nossa, eu não sei o que aconteceu. Não sei mesmo. É. Tá? Juro que eu não tive nada a ver com Pois isso, tá? Então, né, agora falando, legal, você está falando sobre a teoria da mente, que a teoria da mente tem tudo a ver com a linguagem não verbal. E aí eu sim. falo muito como é importante aquilo que eu estava falando. Quer ver? Ó, maridos que estiverem aí presentes, como vocês fazem para prestar atenção no que a sua esposa está falando? Eu estou falando isso porque a gente escuta no mundo inteiro as mulheres reclamando da seguinte coisa: você não escuta o que eu estou falando. No mundo todo as mulheres falam isso. Mas por que, que as mulheres falam isso? Porque vocês não estão escutando elas direito. Como é que se escuta? Com a expressão corporal. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Primeiro, na hora da comunicação, o homem, quando ele vai se comunicar verbalmente, ele tem um objetivo na comunicação dele. Então, se eu estou me comunicando, por exemplo, né, com a Vanessa, meu objetivo é passar uma informação, explicar algo para ela. Quando ela, como mulher, né? Claro que existem exceções e eu tô dando um exemplo. Nem sei se a Vanessa normalmente é assim. Ela parece ser uma mulher direta. Mas normalmente a mulher, ela se expressa porque ela quer colocar os sentimentos dela. Então ela não necessariamente quer que você resolva algum problema. E é comum, então, que o diálogo entre marido e mulher seja mais ou menos assim. Né? A mulher chega e fala assim: oi, querido, hoje eu fui pro meu trabalho e aconteceu uma coisa muito chata, o meu salto quebrou. Aí o marido vira: pô, também por que você foi com aquele sapato? Pô, aquele sapato já tá velho. Na cabeça dele, ele resolveu um problema para ela. Porque ela contou que queria né, a resposta de um problema. Aí ela: pô, que droga, ele tá me interrompendo. Então, aí eu cheguei lá no meu trabalho, minha chefe não brigou comigo de novo por causa daquele relatório. Aí o marido vira e fala: pô, já falei. Pô, por que você não mandou a sua chefe calar a boca? Por que você não troca de emprego? Aí ele: pô, por que ela tá me incomodando com isso? Ela quer que eu resolva tudo? E ela: cala a boca, me escuta. O que está acontecendo nesse ruído de comunicação? A mulher, ela só quer ser ouvida. Ela só quer que você dê atenção para ela. No final, então a minha sugestão é o seguinte: primeiro, escuta ativa. Depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo sobre escuta ativa. Mas escuta ativa é o seguinte: você olha para ela, de vez em quando levanta a sobrancelha, acena a cabeça assim como estiver entendendo. Se ela falar alguma coisa engraçada, de vez em quando você sorri. Se ela conta alguma coisa triste, você fala assim: sério? Sabe? Aí a gente está usando a teoria da mente, né? Sim, Entendi. dentro da teoria da mente. É sério mesmo? E aí, como é que foi? Nossa! E aí? Aí, no final, quando ela conta aquele dia todo, você vira e fala: puxa, foi um dia muito difícil para você. Declaração empática. Você vai lá e dá um abraço. Pronto, você escutou. É só isso que ela queria. Viu? Aí a Érica botou amei, eu também, gente, sensacional, já sei. Mas olha só, vamos puxar agora para as crianças. Uhum. Se a gente for pensar nas crianças, às vezes acontece isso, né? Eles querem contar um monte de coisas, né? Principalmente as crianças, de repente, que tem alguma questão de linguagem. Agora que aprendi a falar, eu quero falar com a minha mãe está sem paciência comigo, Uhum. né? E a gente precisa ter o escutar também, né? Mas Sim. muito bom, gente, sensacional. Então, isso aí é uma técnica de escutativa. Só para vocês terem uma ideia como é importante, e eu ensino muito a escutativa para autista, porque o autista não gosta de escutar. Ele quer falar. Até porque o que ele fala é que é importante. Né? Por exemplo, sei lá, ele gosta de futebol. Ele vai querer falar só sobre futebol. Já assistiu aquela série Atypical, Vanessa? Já. No Atypical, ele tem fascínio por pinguins. Então ele quer botar o pinguim. Tu vai falar: vamos sair para jantar? Então, os pinguins, quando eles vão comer... falou para repetir a última palavra. Tipo assim, você falou comer? Comer. Isso, então isso. Aí eu ensino pro autista como é importante eles estarem fazendo essa escuta e essa escutativa, de parar, de ouvir o que a pessoa está perguntando, de deixar a pessoa falar também, porque assim é que vai ser um diálogo agradável, né? Então, dentro da escutativa eu ensino sobre isso. E olha,
só para ser um exemplo rápido que eu vou passar, né? A minha segunda ex-esposa, ela é contadora e ela trabalha para o governo, fiscal e tudo mais. E aí um dia ela me convidou para uma festa de fim de ano dos fiscais da Receita. Aí eu fui lá, né, a festa de fim de ano e tudo mais. Eu não entendo nada de contabilidade, pouco sobre impostos e tudo mais. Mas quando eu conversei com eles, eu comecei a conversar e fazia escutativa. É mesmo? E aí? Nossa, aí assim, né? No final, quando a gente estava voltando para casa, ela comentou: puxa, o pessoal adorou conversar contigo. Nossa, eles gostaram do jeito que você conversou e coisa e tal. Eu nem tinha aberto a boca. Você só fez escutativa. Só fiz a escutativa. E para eles foi super agradável conversar comigo. Então, olha como é que funciona. É claro, funciona com adolescentes, enfim, né? E com as esposas, tá, maridos? Eu acho que não tem muito marido aqui, não. Verdade. Tem mais esposas. Mas as esposas, às vezes, também têm que ter escutativa, porque o marido também fala, né? Sim. O marido também fala bastante. Não joga a culpa só na esposa. É verdade, é verdade. Mas, assim, é que ele, na verdade, o homem é que às vezes é um pouco impaciente, né, para estar falando. Exatamente. Tá vendo? Munição também acha, Érica, também. Mas, voltando a essa questão, realmente, a gente vê todas essas questões da teoria da mente na nossa vida, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando. Então, a teoria da mente não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, é você se colocar no lugar do outro, sim, né? E reconhecer no outro o que ele possa estar sentindo. Sim. E, às vezes, a inabilidade na teoria da mente não é só não reconhecer sentimentos. Porque a gente vê que a criança ou adolescente, histórias sociais podem trabalhar a teoria da mente, sim. Trabalham bastante. Sim. E assim, na verdade, que a gente... Então, a gente vê, desculpa, Arthur, que a criança, ela sabe o sentimento, ela sabe o que significa o sentimento. Tá com eco? Minha voz tá com eco? Bom, eu tô ouvindo bem, mas... Vou tentar não de novo. sei. Tá com eco ainda? Vê aí, Celinha. Ficou bom, ficou melhor. Pelo menos... Então vou ficar sem fone. Vou fechar a porta, porque senão eu não vou conseguir. Mas, enfim, a gente, quando fala dessa teoria da mente, a criança, ela, às vezes, ela entende o sentimento, ela sabe o que significa, ela alia a expressão, ela olha uma expressão de assustada, ela sabe que aquilo é medo, mas ela não sabe descrever a situação que vai causar medo no outro ou causar medo nele mesmo, né? Então, a gente bota ali uma foto de uma criança com medo porque tem um monstrinho embaixo da cama, ou ela pensa que tem. E aí, você pergunta ela, o que ela sentiu? Medo, porque na verdade aquilo ali é um padrão, né? Aquilo ali, todo mundo fala do medo com aquilo ali, do monstrinho. Mas e quando a gente pensa numa outra situação que facilmente a gente identifica como medo, mas não é uma coisa treinada para ela. Ela não vai entender, ela vai confundir com triste, com raiva, e aí ela não vai ter essa habilidade de entender esse sentimento que vai gerar nela ou no outro. Então, essas dificuldades da teoria da mente, elas acontecem sim bastante nas crianças com as questões de linguagem. Sim, e quer ver um jeito legal de você trabalhar a teoria da mente também com as crianças? É contar uma história, mas fazer a expressão dos personagens. Então, chegou um dragão, uau! E o dragão disse, aí a camponesa olhou e disse, minha nossa, o que está acontecendo? Então, você faz esses gestos e você está trabalhando com a criança de uma forma divertida a teoria da mente também. É uma coisa super simples, qualquer um pode fazer. Eu sempre, quando eu lia história em quadrinho para minhas filhas, eu fazia as vozes do Cebolinha, do Cascão, né? Ou do Tio Patinhas. Eles amam mesmo, Érica, eles amam. Né? Outra então coisa que eu já trabalhei também bastante é em bexigas. Outra ideia que eu dou. E assim, depois eu vou te fazer até uma outra pergunta, questão que veio também lá no TDL. Gestos a partir do facial, exatamente. Bexiga de ar, né, com massinha. E aí a gente molda uma expressão ali na bexiga. Então fica uma carinha com a bexiga e a gente compara e faz aquela mesma expressão de acordo com a história que a gente está contando. Porque assim, não adianta também a gente trabalhar assim, feliz! Aí mostra a carinha feliz. Tá feliz. Feliz. Triste, faz a carinha de triste. Não adianta isso. A gente tem que colocar numa história social, uma história, aquela expressão, como você falou. Senão ela não vai ter habilidade de entender isso, ela só vai nomear. É igual a gente trabalhar sol. Eu vou trabalhar a palavra sol. Vou trabalhar a palavra sol. Sol. Vou botar para ela nomear sol. Ela vai saber o que é sol.
Então, quando eu olhar uma carinha que está feliz, ela vai saber o que é feliz, mas ela não vai associar aquilo ali a que situação faz a pessoa feliz. É isso que eu estou querendo dizer, de trabalho da teoria da mente de uma forma mais prática mesmo, né? Mais social. Sim. Uma coisa que eu vou te perguntar, é como que se a mãe pode trabalhar a habilidade social em casa? Claro. Essas técnicas que você usa, ela consegue usar em casa? Consegue. Inclusive, né, quando eu faço a supervisão com os pais, eu ensino os pais exatamente a usarem as técnicas com seu filho para a gente ter uma velocidade maior. Porque, assim, se os pais souberem, né, eu faço isso que a gente chama de psicoeducação, souberem como agir com as crianças em casa, eu, 1 hora ou 2 horas por semana no consultório com ele, mas ele tendo o reforço dos pais o tempo todo, 24 horas, é claro que a criança vai se desenvolver muito mais rápido. Então, eu normalmente faço isso, sim, faço uma espécie de supervisão, ensino algumas técnicas, né? E aí, no final das contas, o que eu vejo é que, às vezes, até os adultos acabam usando muito aquelas técnicas que eu ensinei para as crianças também. Né? Por exemplo, você estava falando ali da teoria da mente, a gente trabalhar a expressão. Nos cursos, eu trabalho tanto a expressão que eu faço os alunos identificarem com a expressão não só triste, feliz, raiva, como entender também as microexpressões. Você já ouviu falar nas microexpressões? Muito, assim, muito pouquinho. Fala com a gente sobre isso é muito interessante. O que é a microexpressão? Por exemplo, quando você está feliz, né, você sorri, tem os pés de galinha que surgem aqui, né? Normalmente a sobrancelha se levanta. Porque se você botou botox, não. No caso do Botox, aí fica a mesma cara, né? Feliz, alegre, fica a mesma cara sempre, né? Mas aí o que acontece? Se você entender quais são todas, né? Os lábios, tudo de felicidade, né? Ou tristeza, né? Os lábios, desculpa, né? As sobrancelhas ficam caídas, os lábios ficam arcados para baixo. Então, essa é a face, né? A expressão de tristeza. O que acontece? Você vai conhecer nojo, enfim, né, várias outras expressões. Quando você entende essas expressões, você vai passar a perceber as microexpressões. Então, por exemplo, digamos que você tem uma amiga, e aí você vira para sua amiga e fala assim, amiga, você não sabe, acabei de vir de Paris. Aí ela faz uma microexpressão para você de desgosto, mas sorri, que legal! Na verdade, ela não está feliz. Que legal! Entendeu? Não, às vezes até fala com a entonação, mas ela fez a microexpressão de nojo. Ou então, por exemplo, você vira e fala assim, sabe aquele BMW que meu marido me deu de presente de aniversário? Pois é, bati com ele. Aí ela faz uma microexpressão de alegria e fala, que chato. Nossa, que triste. Então, se você entender as microexpressões, você consegue entender, às vezes, até se a pessoa está mentindo ou não, ou qual é a intenção da pessoa por trás daquilo que ela está falando. Claro, a ideia aqui não é que você saia tentando descobrir se o seu marido estava numa reunião ou se ele estava, né, enfim, né, bebendo com os amigos. Mas você entender a sutileza da expressão corporal pode te ajudar numa negociação, por exemplo. Digamos, você está conversando com a pessoa, e aí você está dando uma ideia para ela bota a mão no queixo, ela está pensando se vai fazer ou não. Se o polegar estiver mais para cima, é porque ela está tendendo ao lado positivo. Se estiver para baixo, ela está tendendo a dizer não. Nossa, mentira! Sério. Eu pensei isso. Exato. E aí o que acontece? Você pode, de repente, mudar o tom que você está falando para tentar convencer a pessoa ou mostrar um outro argumento para ela. Entendeu? Então, lábios cerrados, por exemplo, né? Levar a mão à boca, a pessoa está falando e leva a mão à boca. Quando ela leva a mão à boca, é tipo assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Né? Ou eu escutei alguma coisa que me chocou ou me chamou muita atenção. Entendeu? Morder os lábios. Morder os lábios significa que você quer falar algo, mas não sabe se deve. Aí, sabe na sedução, quando você morde os lábios? É porque talvez você queira falar alguma coisa mais picante, mas não sabe se deve falar. Aí você morde os lábios. Tá ouvindo isso, Érica? Porque ela morde muitos lábios? Não, a gente tem que confabular depois. Privado depois, Érica, pra gente saber isso tudo aí, ó. Tá bom, eu tô à disposição, tá? Não, olha, uma vez eu tava saindo com uma amiga minha num bar, aí eu virei e falei assim, aquele cara tá afim de você. Era como ele tá? Não, ele mostrou todos os sinais de que tá afim. Ele se debruça na mesa, na sua direção quando quer falar. Ele tira obstáculos da frente, copo, para ficar mais próximo. As pernas e os pés estão voltados para você. Tudo na linguagem corporal dele diz que ele tá afim de você. Aí ela, não, acho que não. Não, ele tá afim de você. Meia hora depois eu voltei e estava ficando.
Ó, tá Entendeu? vendo? Então tem. E até o olhar, para onde você olha, por exemplo, se um cara tá olhando para você, né, na testa, por exemplo, ele está olhando com um tom de superioridade. Se ele olha para você olhando para os lábios, ele está olhando num tom sensual. E se ele está olhando para você olhando nos olhos, de comunicação, entendeu? Então tem um monte de sutilezas que a pessoa às vezes deixa escapar e mostra as verdadeiras intenções dele, mesmo que ele queira Sensacional. esconder, né? É muito interessante. E aí, como eu falei, dentro de uma negociação, dentro digamos assim, de uma conversa, você pode entender. Por exemplo, se eu estou trabalhando com um paciente e ele me manda um sinal não verbal de que não é bem aquilo que ele quis dizer, ou de que ele não está gostando da minha devolução, eu já posso trabalhar de outra forma. Né? Poxa, por que está te incomodando a forma como eu estou falando, entendeu? E aí eu posso estar trabalhando isso. Tá, mas olha só, gente, só para vocês. Eu não faço isso o tempo todo. Não fico olhando todo mundo, não, tá? São técnicas, mas a gente não fica assim, tá? Sensacional. Olha, a gente vai ter que encerrar, até porque eu vou ter que atender. Mas, assim, foi muito boa a live. A gente acabou desviando um monte de foco, né? Da questão das habilidades sociais e tudo. Assim, não desviando o foco. A gente acabou entrando em outras coisas aí. Mas, assim, a gente pode... a questão de como diferenciar dificuldade em habilidades sociais e transtornos da... Eu tô rindo, eu vou às vezes eles estão juntos, tá? Às vezes a pessoa tem um transtorno de comunicação, né, de linguagem, e falta de habilidades sociais também. E às vezes ensinar habilidades sociais pode estar resolvendo um outro problema. Né? Você quer complementar? Então, é isso. Eu acho que, assim, eu sei que tem muitas fonos assistindo, né, e tem muitos psicólogos. Eu acho que, assim, uma mensagem que a gente deixa no final é que a gente tem que unir muito as nossas forças, porque para as crianças mesmo e adolescentes, e como eu tinha falado no início, muitas não estavam aí, a gente tem muito material para criança da primeira infância, a gente não tem quase nada para a segunda e para a adolescência. E é onde aparecem muitos problemas de habilidades sociais, Sim. onde aparecem muitos problemas psicológicos, onde aparece depressão, e a gente esbarra com isso, a gente não sabe o que fazer. Exato. Então, assim, a gente tem que unir forças e seguir por esse caminho mesmo de ensinar habilidade social, porque eu acho que é um caminho muito grande. Sim. Porque na troca, na interação social, eu acho que o ser cresce, né? E a criança, que ela tem essa dificuldade, ela não consegue crescer nessa parte, né? Verdade. Olha eu fazendo escutativa. Não, olha só, eu tô fazendo escutativa, só que eu não me toquei que tava fazendo escutativa. Depois que eu parei, olha, eu tô acenando a cabeça, sério, não me toquei, não vou de propósito. Eu só quis mostrar pra você como é que depois fica natural. E você falou uma coisa que é sério, a gente não tem muito material para adolescente, para criança, pré-adolescente e adolescente. Muitos dos materiais que eu uso, eu tive que criar esse material dentro do trabalho de campo, usando, escrevi algumas coisas, inclusive a técnica de RPG eu desenvolvi toda. Então, se você quiser, um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, se o pessoal tiver interesse também, explicando como é que é. A Célia falou pra gente fazer a diferença com as habilidades sociais, viu, Arthur? Vamos escrever sobre isso. Tá ótimo. A gente pode fazer semana que vem uma outra. E aí, tu topa? Quinta-feira, semana que vem? Topo. Sobre habilidades sociais, eu venho pra cá de novo. Pronto, aí a gente fala mais um pouco sobre habilidades sociais, só que daí a gente nos ajudem a conduzir melhor a live para a gente poder atender o interesse de vocês. Sobre RPG, eu acho muito legal, Arthur. A gente podia fazer uma live falando do trabalho de RPG com criança. Beleza. De 4 a 12 anos. Eu acho que a gente podia fazer sobre isso, que eu acho muito importante. Combinado, então. Sobre o trabalho do RPG com crianças de 4 a 12. Eu também quero, Érica. Aliás, essa você é quase espectadora total. Eu vou convidar, então, você para ir lá no TDL de novo. Uhum. E aí a gente vai ser espectador de você. Eu vou ficar lá em cima, assim, só olhando para baixo para você na live. Só isso. Ó, eu ainda vou fazer o seguinte, eu tenho material que eu produzi sobre RPG com adolescente e de alguma forma eu disponibilizo para vocês depois da live também, ensino e depois disponibilizo, tá bom? É uma promessa que eu faço, tá? A gente vai esperar. E na verdade depois eu tô esperando o curso online sobre RPG para terapeutas. Sim. Ainda não saiu lá no seu site, tá, meninas? Ele vai fazer um curso de RPG para terapeutas que eu estou esperando. Isso. Que eu ainda vou começar a gravar semana que vem. Viu? E aí, semana que vem, então, a gente faz essa live sobre RPG. Tá combinado, hein, Arthur? RPG tá combinado. Quinta-feira às 7 e sem erro de... A gente até faz um teste antes para não ter nenhum tipo de erro técnico. Melhor.
Até porque eu tenho que mostrar muita coisa. Gente, um abraço, um beijo para você, Vanessa. Beijo. Obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, um beijo para vocês. Tchau, Vanessa. Um beijão. Tchau.